Olá, está no ar o programa Espaço Unisanta. Fique com a gente. Semana Siciliana. Hoje vamos mostrar os debates sobre rádio, TV e internet. Continuamos mostrando o que de melhor aconteceu durante a Semana de Comunicação da Unisanta. A interação entre rádio, televisão e internet foram os assuntos mais abordados. Olhares atentos, sem perder nenhum detalhe. Os estudantes de jornalismo receberam André Argolo, que possui grande experiência em reportagem televisiva, e Lúcia Rodrigues, que trabalha na Rádio Brasil Atual. As transformações causadas pela internet em outros veículos de imprensa foi o principal tema da noite. Entre os alunos, a preferência por esse mercado de trabalho era clara. Internet, eu já trabalho já nessa área, é a que eu mais gosto de todo jornalismo. Eu gosto mais da internet, assim, por ser mais ágil, né? Mais rápido, instantâneo. O debate abordou a evolução crescente dos meios de comunicação. Essa deve ser uma das prioridades na formação dos profissionais, sem deixar de lado a prática jornalística. Daqui a 20 anos pode surgir alguma outra coisa, como a internet surgiu e mudou tudo. E daí? E daí que o jornalismo a gente faz com os mesmos princípios, com papel colado no poste, com câmera na mão, no rádio, com jornal, de qualquer forma. Então a gente tem que tentar mirar nesses princípios, tentar se apegar a eles, porque a ferramenta a gente aprende a usar. Ganhadora do prêmio Vladimir Herzog de 2009, Lúcia ressaltou a relação entre rádio e internet. Plataformas integradas, as mídias nessas plataformas integradas é fundamental. E a internet ajuda sim, porque é o que eu disse. A pessoa que está, por exemplo, na Europa, ela pode estar ouvindo a rádio que você está ouvindo aqui em Santos, que eu estou ouvindo em São Paulo. É fundamental. Eu acho que agiliza e dinamiza o rádio. E no consistório da Unisanta, muitas anotações sobre tudo o que Emílio Ritt, diretor da empresa Luz Group Estratégia e Marketing, falava aos alunos de publicidade e propaganda. Segundo ele, o mercado de trabalho exige profissionais capazes de lidar com a quantidade de informações transmitidas atualmente. A parte de publicidade, a parte da arte, a parte da mídia, tudo isso sempre vai existir com as suas devidas evoluções. Agora, o profissional que não tiver o foco no resultado, ele vai ser um profissional comum, né? As empresas, o mercado pede e exige profissionais que estejam engajados com o resultado que foi proposto desde o início. Emílio abordou ainda algumas etapas de planejamento que auxiliam na busca pelo sucesso. Transforme a sua ideia em planejamento, execute-as de forma eficiente, acompanhe cada tarefa e depois mensure. Dentro da indústria isso se chama PDCA, nada que eu falei aqui eu inventei. Eu só juntei algumas peças de quebra-cabeça. A palestra deu ao público uma nova visão sobre esse setor da publicidade. Normalmente o pessoal gosta mais de palestra de quem é de criação ou de quem é de atendimento. E muitas vezes eles acabam deixando de trazer alguém que é de planejamento, estratégia, de lado por causa da preferência dos alunos. Então quando vem é legal porque é diferente. A gente tem que ver que a gente tem que ganhar dinheiro também. Que tem que ter alguém ali planejando de como a gente vai dividir esse dinheiro, para onde esse dinheiro vai, investimentos e tudo mais. Então foi bacana e legal a área de planejamento vindo bombando aí, quem gostar, legal. Nas funções que o jornalista pode exercer está a de documentarista. Este foi um dos temas que a Semana Siciliana proporcionou aos alunos interessados na profissão. A profissão de documentarista não está tão distante do jornalista ou do jornalismo, mas é preciso que esse profissional adquira certas qualidades e qualificações para entrar nesse mercado de trabalho. Tem uma abertura para um outro mercado que está crescendo muito. Contar uma história mais extensa e elaborada, lidar com fatos reais ou imaginários. Assim são as produções cinematográficas dos documentaristas. Hoje em dia tem muitos canais de televisão, estrangeiros, nacionais, buscando programação
A gente tem uma gama de canais muito grande quando a gente liga a TV e todos esses canais precisam de programação, precisam de conteúdo, né? Então, e existe uma lei também brasileira, hoje em dia, que os canais estrangeiros precisam produzir pelo menos 1h30 de programação semanal, totalmente feita com profissionais aqui no Brasil. Então não adianta um canal estrangeiro vir para cá e só passar programação feita em outro país. Ele precisa produzir também no Brasil. Então isso está agitando muito o mercado. O documentarista precisa gostar de pesquisar e ser bastante curioso. Eu achei que era bastante interessante ver o que o professor tem a dizer, a ensinar. Pode provavelmente adicionar ao meu currículo. É sempre um prazer aprender coisas novas, ouvir como é formado, como é elaborado um documentário. E é sempre bom aprender. Na mesma noite aconteceu a palestra sobre comunicação integrada. Os alunos de publicidade puderam entender melhor como uma empresa pode agregar valor à sua marca. A importância dessa comunicação é porque você consegue direcionar o que seu consumidor, de que forma seu consumidor vai ser impactado. Então você escolhe o meio. Então se você tem esse conhecimento de comunicação integrada, você sempre vai oferecer uma solução sob medida para o seu cliente. Uma empresa que pretende manter-se no mercado precisa se planejar para ter sucesso na consolidação de sua imagem. Eu fiz questão de escolher esse tema hoje para os alunos, porque eu vejo que todos os profissionais eles precisam se transformar em multidisciplinares. Hoje a pessoa não pode mais ir para o mercado como um profissional que só sabe de um departamento, de uma área, de uma forma de trabalhar a comunicação. Ele precisa se especializar no todo, ser integrado e ser multidisciplinar. Se você é fã de videogames e jogos digitais, já deve ter parado para pensar como eles são criados. A Unisanta vai ter um curso para ensinar os profissionais a elaborarem esses brinquedos que agradam crianças e adultos. Nós conversamos com o responsável pelo curso. André Reis é o entrevistado do Cá Entre Nós dessa semana. Desde pequeno eu sempre gostei de brincar com videogame, equipamentos eletrônicos, etc. Até meu pai também gostava, então ele me incentivava. Eu lembro que meu primeiro videogame foi um Atari, e aí a gente se divertia na sala, juntava a família. E aí brincava eu, meu irmão, meu pai, a gente jogava diversos jogos, de tudo quanto é tipo de temas específicos, ação, esporte, etc. Aí, a partir daí eu fui consumindo outros consoles, outros jogos, gostando ainda mais, indo também para brinquedos de mesa, né, jogos de mesa. Aí fui desenvolvendo também essa parte mais criativa, eu gostava muito dessa parte de desenvolver alguma coisa. Eu lembro que o meu primeiro jogo no computador em si foi o Campo Minado. Se a gente falar isso hoje, o pessoal nem sabe mais o que é o Campo Minado. Aí a gente fazia campeonato, etc. É muito legal, muito interessante. O videogame mesmo surgiu no país com o Atari, né? Então a gente começou aqui no Brasil a ter o console Atari como o principal videogame na época, isso há uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, como o principal videogame mesmo, onde todo mundo de certa forma consumia o Atari. Obviamente que a partir do Atari depois outras empresas foram criando outros consoles, aí teve uma ramificação muito grande de consoles e jogos e projetos diferenciados. Que aí vai surgindo, por exemplo, o Master System, e o Nintendinho, que a gente chamava na época. Depois a gente tem a geração do Mega Drive, a geração do Super NES. E aí a gente já tem a geração mais próxima, digamos, do que a gente tem hoje, que seria um PlayStation, um Xbox, e agora só evoluindo e cada vez mais o videogame está muito mais parecido propriamente com o cinema, né, com jogos e com a perfeição gráfica muito alta, do que propriamente com aquele joguinho que a gente estava acostumado no passado, que nós tínhamos lá retângulos, bolinhas, interagindo na tela. Eu acho que a grande evolução está na parte gráfica, na parte tecnológica mesmo é a grande evolução. Eu acho que nós temos também uma outra parte da evolução que é bem interessante, que é a evolução a partir de acessórios. Hoje você não precisa ficar mais sentado no sofá jogando. Hoje você interage, então nós já temos acessórios, por exemplo, para música, onde você tem microfone, você tem guitarra, você tem bateria.
Então acho que é também uma tendência bem interessante da criação de acessórios que façam com que você não tenha que ficar somente no joystick, sim, participe, levante. O Wii, por exemplo, é utilizado para fazer fisioterapia em alguns lugares. Então é bem interessante porque você foge um pouquinho do quesito tradicional de jogar um videogame. Fora isso, nós temos como jogos digitais, se a gente for falar não só no quesito interatividade, mas até no quesito mesmo de simulação, nós temos hoje, principalmente no Brasil, uma ampla gama de simuladores que são utilizados por empresas para que possam treinar os profissionais antes de eles irem para o mercado, médicos, policiais, bombeiros. Então a gente saiu um pouquinho só do jogo interativo como diversão e já está partindo para um jogo como um simulador, e aí muito mais próximo do ser humano e da vida real desse ser humano, para que ele possa entender como é que funciona uma profissão, por exemplo. No Brasil a gente está em plena expansão. Todo mundo hoje está olhando para o Brasil e não ao contrário no caso de jogos, né? Inclusive nós tivemos recentemente, há menos de 2 semanas, a feira de games de São Paulo, que foi gigantesca, onde não se esperava, por exemplo, empresas de grande porte, e essas empresas confirmaram aparecer e foi um sucesso a feira. Eu acho que a tendência no Brasil é cada vez mais ampliar a questão de jogos, porque profissionais aqui a gente não tinha, na verdade, muito incentivo, talvez ainda não temos o suficiente, isso vai melhorar bastante. Empresas estão vindo para o Brasil para levar a gente para fora. Empresas estão no Brasil para recrutar mão de obra e fazer jogos aqui no Brasil para o mercado interno. Então acho que a tendência é crescer cada vez mais. Acredito eu que o futuro mesmo do videogame no Brasil é incerto. Cada vez mais a gente vai partir para a tecnologia, e essa tecnologia fazendo com que o profissional, ou até mesmo quem gosta de jogo, possa sair do tradicional e ir exatamente para uma imersão digital no meio de um jogo que a gente nunca teve antes, né? Eu acho que a gente vai se aproximar muito do mundo real. Por hoje é só. Amanhã tem mais Espaço Unisanta. A gente se vê.